Hoje, qual é o maior desafio do produtor rural que trabalha no nível da produção familiar, no caso da carne bovina? Quais são os desafios que vocês enfrentam para entregar ano após ano uma produção maior? Nós precisamos, hoje em dia, produzir carne no menor espaço possível, com o uso racional da terra, com o uso racional do nosso espaço, sem prejudicar o meio ambiente. Isso são exigências legais ou uma questão de custo de produção? São exigências legais que nós temos que cumprir na legislação brasileira, na tendência mundial, e também é de bom senso que nós usamos os recursos que nós temos destinado a todos nós de uma forma mais completa, de uma forma a beneficiar o maior número possível de pessoas. Há quanto tempo que você, seu pai e seus irmãos estão trabalhando com a agropecuária? Nós estamos há 23 anos trabalhando na agropecuária, no sistema familiar, eu, um irmão meu e meu pai. Nesse período todo de 20 e poucos anos, quais foram as mudanças legais que mais impactaram a qualidade ou então o custo da sua produção? Eu acho que nós precisamos hoje de muito apoio para produzir mais e nós precisamos de recursos. E na minha região específica e na maioria do grupo que eu participo é a ausência de documentação. Então a mudança legal é essa documentação exigida pela legislação, pelas autoridades, pelos órgãos fiscalizadores, que a gente tem que ter tudo em dia, né, na propriedade. Mas não é assim com qualquer negócio, seja na cidade ou seja no campo? Essa documentação não é algo assim de praxe? Não é nada surpreendente nos negócios? É algo de praxe ao qual nós, produtores rurais, não fomos acostumados ou não tínhamos esse conhecimento no início da atividade. Com o decorrer, com a passagem do tempo, tivemos que aprender fortemente isso e implementar no nosso dia a dia. Mas você se lembra, nesses 20 e poucos anos, que você acabou não me respondendo, qual foi a grande mudança que impactou o processo de produção, o processo de trabalho na sua propriedade? A grande mudança que impactou foi a exigência de cumprir com os atributos legais, né? Nós tivemos que aprender, nós tivemos que cada vez mais estar adequado às legislações e ao que a lei nos pede. Por exemplo, cita uma mudança que foi significativa ou que tenha gerado maior custo. É, o, o principal é você estar ambientalmente correto, você prestar esclarecimento à sociedade de modo geral sobre a legalidade e a sustentabilidade da sua produção, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a área que a gente está presente. Os ambientalistas costumam dizer que a agropecuária talvez seja um dos maiores problemas do meio ambiente hoje no Brasil, em especial aqui no Mato Grosso, em função até da geração de gás metano, por exemplo, ou, por outro lado, do desmatamento para ampliação de áreas de pastagem. O que você considera importante ou negativo nessa abordagem? Como é que você contradiz e contrapõe os ambientalistas? Eu acho importante que os ambientalistas nos falem, até nos consigam delegar algumas coisas que a gente tem feito em nossa propriedade que podemos melhorar para que o bem comum prevaleça. Mas eu acho mais importante que a produção que nós temos, nós alimentamos as pessoas de um modo geral, nós produzimos alimento, que é muito importante no dia a dia e economicamente, né, para as pessoas. Então, mais importante do que o que a gente faz talvez não tão certo como deveriam e como a gente tem aprendido a fazer, é o benefício que a gente faz, que a gente propõe, que a gente produz à sociedade no modo geral. Agora, de que maneira que você consegue garantir que, por exemplo, a área de pastagem muito ampla numa propriedade ela é considerada uma área que empobrece o solo? Existe alguma forma de compor isso com alguma cultura, ainda que de forma insignificante, mas no sentido de proteger e de preservar a riqueza daquele solo que vai ser usado para pastagem? Isso, a gente está cada vez aprendendo ao uso mais racional do solo, a produzir mais carne, né, mais arrobas de carne, num espaço menor. E a gente tem feito isso sim, nós estamos organizados no nosso sistema sindical, que é a FAMATO, também com apoio grande do Senar, que nos propõe cursos e nos dá diretrizes de como fazer isso, como melhorar o, o, a produção na propriedade. E isso faz com que a gente beneficie sim melhor o meio ambiente e produza mais com menos. Mas você consegue citar alguma iniciativa que seja recente, dos últimos anos, no sentido de preservar a qualidade do solo, que tenha sido aprendida, por exemplo, nesses cursos oferecidos pelo Senar, pela FAMATO? A gente pode usar, dependendo da produção, o próprio... Não sei falar.
Muito legal.